E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. E hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes romances clássicos da China. Basicamente, romances, livros que se tornaram muito conhecidos mundialmente, originados da China e que já, rodou o mundo. Então hoje eu vou resumir aqui a história, vou falar um pouco sobre esses 4 clássicos. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, sou brasileira, moro 15 anos na China e nesse canal eu falo sobre um monte de assunto da China. Tem assuntos sobre cultura, língua, curiosidade, assuntos mais polêmicos. E hoje eu trouxe aqui os 4 grandes romances clássicos da China. Então, se você curte esse tipo de assunto, eu peço já que você se inscreva aqui no canal e não esqueça de dar o like nesse vídeo. Vamos começar então com os 4 romances clássicos que fizeram e ainda fazem sucesso em toda a China até hoje. E ao redor do mundo também você vai encontrar esses clássicos traduzidos para diferentes línguas e também que se tornaram filmes, novelas e por aí vai. Esses 4 clássicos da literatura se chama Si Da Mingzhu. Si, número 4, Da, grande, ou seja, os 4 mais alguma coisa. Min, da palavra minzi, mas min também significa conhecido ou famoso. E Zhu, nesse caso, significa uma obra literária. Então vamos começar pelo primeiro, que se chama Shuihu Zhuan. E a tradução dele para o português é Margem da Água. A história acontece na dinastia Song e esse romance foi escrito no século XIV. E esse foi o primeiro dos 4 romances que mais, digamos assim, hoje em dia a gente diria que mais bombou. Então esse foi o primeiro, mais antigo. Basicamente conta a história de um grupo de 108 bandidos que recebem anistia, recebem o perdão do imperador e a partir daí eles começam a servir o imperador defendendo suas fronteiras dos inimigos. E uma das histórias, uma das aventuras que esse Song passou foi a seguinte: um dia ele viu uma plaquinha que estava escrito assim: San Wan Bu Guo Gang. Gang é um cume, San Wan, 3 tigelas, mas aqui se referia a 3 taças de vinho ou de bebida alcoólica. Bu Guo é não passar. Ou seja, aquela placa dizia o seguinte: se você tiver bebido mais de 3 doses, 3 taças, 3 vasilhas, não vá para o lado de lá. E mesmo tendo bebido 15 doses, 15 taças, ele foi. E chegando lá, ele descobriu o porquê daquela plaquinha. Porque ele se deparou com um tigre na frente dele, ele todo bêbado, todo assim, daquele jeito, você sabe, né? Sem arma nenhuma. E o tigre veio na direção dele e ele lutou contra o tigre só usando a mão e os braços, né? A força deles. E ele conseguiu derrotar o tigre. Quando essa história ficou conhecida, ele ganhou até um título, um cargo na liderança local. E essa é apenas uma das histórias desse romance. O próximo da lista é o San Guo Yan Yi, romance dos 3 reinos. E ele acontece depois da dinastia Han, quando a região ali foi dividida entre 3 reinos. E o livro narra algumas das estratégias e acontecimentos que envolveram aqueles 3 reinos e os líderes dos reinos. Uma das histórias foi de um estrategista chamado Zhuge Liang. O que aconteceu foi, a equipe deles já estava sem flechas e eles precisavam conseguir flechas de alguma maneira, já estavam sem esses recursos. Então ele teve uma ideia brilhante, eles amarraram bonecos de palha, bonecos em vários barquinhos e lançaram os barquinhos no rio, sabendo que do outro lado do rio estava o inimigo. E quando o inimigo viu esses barquinhos avançando, usou mais de 100.000 flechas contra eles, porque o inimigo não conseguia ver que aquilo eram apenas bonecos, achava que estava atingindo soldados. Depois eles trouxeram os barquinhos de volta e conseguiram 100.000 flechas só nessa atacada com essa estratégia do Zhuge Liang. Vários filmes e até jogos foram criados inspirados nesse romance dos 3 reinos. E talvez você já tenha até ouvido falar. Vamos então para o próximo. O próximo romance é o Xiyouji, Jornada ao Oeste. E esse é o romance mais conhecido e mais, digamos assim, internacional dos 4, porque ele já virou filme, já virou novela, desenho animado, revistinha, tudo o que você puder imaginar. E ele conta a história de um monge que sai da China e ele faz essa jornada até a Índia para conseguir essas escrituras budistas sagradas.
E no meio do caminho ele passa por algumas aventuras, conhece alguns personagens e um deles é o mais famoso, é o Sun Wukong. O Sun Wukong, ele nasce de uma pedra e ele adquire várias habilidades, luta, longevidade, por aí vai. E o interessante é que o Sun Wukong é o Goku no Dragon Ball. Mas agora vamos voltar ao Sun Wukong do Xiouji, da Jornada ao Oeste. O Sun Wukong, ele é um macaco. E assim como o macaco que acompanha esse budista, temos outros personagens também. Um deles é um porco que acompanha e o outro é um ogro do rio. Basicamente, esses são os discípulos do monge, eles fazem essa jornada juntos e eles passam por situações para nos ensinar algumas lições de moral e alguns ensinamentos budistas, que é um dos grandes focos desse romance. Embora a estrutura histórica seja baseada no budismo, o romance se baseia numa série de contos e mitologia folclórica chinesa. E esse romance continua até os dias de hoje, muito conhecido e muito propagado no mundo inteiro. Vamos então ao quarto romance, que se chama Honlou-mon, O Sonho da Câmara Secreta. Esse é o romance mais recente dos quatro e foi escrito no século XVIII e ele conta a história da decadência financeira e moral da família do autor. Esse romance ele oferece uma representação bem detalhada do estilo de vida da aristocracia chinesa do século XVIII. E através desse romance você pode ter um pouco mais de insight sobre o mundo religioso, social e político da alta classe da China. E ele também oferece uma ampla variedade de aspectos, seja ele cultural, da medicina, da mitologia e até da arte chinesa. Então foi isso, um resumo aqui dos quatro clássicos do Si Da Mingzhu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, eu posso trazer outras informações, outros vídeos com esses grandes clássicos da China, seja literatura, seja arte, seja o que for. Então ficamos assim. Até a próxima. 再见!